Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente, deixando o seu comentário ou sugestão no e-mail que aparece na sua tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E na última terça-feira comemoramos o Dia do Diácono. Agradecemos a todos os diáconos que nos assistem por exercerem a função de servir a Igreja, reforçando a grandiosidade deste trabalho. Também desejamos que vivam uma vida de paz e alegria. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Teremos agora a leitura que será feita em português do texto de Gálatas, capítulo 3. Será Padre Antônio a nos trazer então o texto. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência, a qual foi feita a promessa. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Palavra do Senhor. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, como já é de tradição, fará a catequese em italiano. E depois, nessas línguas, teremos a síntese e a saudação que o Santo Padre faz a cada grupo linguístico. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Mas vamos seguir então as suas palavras. Fratelli e sorelle, buongiorno. Irmãos e irmãs, bom dia. Perché la legge? Ecco l'interrogativo. Para que a lei? Essa é a questão que, seguindo São Paulo, queremos aprofundar hoje, a fim de reconhecer a novidade da vida cristã, animada pelo Espírito Santo. Mas se há o Espírito Santo, se temos Jesus que nos redentor, mas para que serve então a lei? É sobre isso que nós queremos refletir hoje. O apóstolo escreve: se vos deixardes guiar pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Por outro lado, os detratores de Paulo afirmaram que os Gálatas deveriam seguir a lei para serem salvos. Voltavam atrás. Eram como, digamos, nostálgicos de outros tempos, dos tempos antes de Jesus. O apóstolo não está minimamente de acordo. Não foi nesses termos que ele concordou com os outros apóstolos em Jerusalém. Ele lembra-se bem das palavras de Pedro quando disse: por que tentais a Deus impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós
pudemos suportar as disposições que emergiram daquele primeiro concílio. O primeiro concílio foi aquele de Jerusalém. E as disposições que emergiram daquele primeiro concílio em Jerusalém eram muito claras e diziam: pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, de animais sufocados e da impureza. Algumas coisas que tocavam a idolatria e tocavam também o modo de entender a vida daquele tempo. Quando Paulo fala da lei, refere-se normalmente à lei mosaica, à lei de Moisés, aos 10 mandamentos. Estava relacionada em caminho, era para preparar em caminho com a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. De acordo com vários textos do Antigo Testamento, a Torá, o termo hebraico com que se indica a lei, é a coleção de todas as prescrições e regras que os israelitas devem observar, em virtude da aliança com Deus. Uma síntese eficaz do que é a Torá pode ser encontrada neste texto de Deuteronômio, que diz o seguinte: o Senhor alegrar-se-á de novo em tornar-te feliz, como se comprazia no tempo dos teus pais, contanto que obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos e os seus preceitos escritos nesse livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e toda a tua alma. Isto é, a observância da lei garantiu ao povo os benefícios da aliança e o vínculo especial com Deus. Esse povo, essa gente estão ligados a Deus e fazem ver isso. Essa união com Deus na realização da lei. Ao estabelecer a aliança com Israel, Deus tinha-lhe oferecido a Torá para que pudesse compreender a sua vontade e viver a justiça. Pensemos que naquele tempo tinha necessidade de uma lei assim. Foi um grande dom que Deus fez ao seu povo. Por quê? Porque naquele momento tinha o paganismo em todas as partes, a idolatria por todas as partes. E a condição humana que leva à idolatria. Então o dom de Deus ao seu povo é a lei, para ir avante. Várias vezes, especialmente nos livros dos profetas, se verifica que a não observância dos preceitos da lei constituiu uma verdadeira traição da aliança, provocando a reação da ira de Deus. A ligação entre a aliança e lei era tão estreita que as duas realidades eram inseparáveis. A lei é a expressão que uma pessoa, um povo, está em aliança com Deus. Bem, à luz de tudo isso, é fácil compreender como os missionários que se tinham infiltrado entre os Gálatas tiveram uma boa oportunidade de reivindicar que a adesão à aliança também implicava a observância da lei de Moisés. Assim era naquele tempo. No entanto, é precisamente sobre esse ponto que podemos descobrir a inteligência espiritual de São Paulo e as grandes intuições que ele expressou, sustentado pela graça que recebeu para a sua missão evangelizadora. O apóstolo explica aos Gálatas que, na realidade, a aliança e a lei não estão indissoluvelmente ligadas.
a aliança e a lei mosaica. O primeiro elemento em que se baseia é que a aliança estabelecida por Deus com Abraão se baseava na fé, no cumprimento da promessa e não na observância da lei, que ainda não existia. Abraão começou a caminhar séculos antes da lei. O apóstolo escreve: afirmo, pois, a lei que chegou 430 anos mais tarde com Moisés não pode anular o testamento feito por Deus a Abraão, e boa e devida forma, e não pode tornar sem efeito a promessa. Pois a herança, se obtivesse pela lei, já não porviria da promessa. Agora foi pela promessa, a promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. A promessa é aquilo que nos atrai para ir avante ao encontro com o Senhor. Se, em fato, se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria então da promessa. A promessa é feita a Abraão. Ora, foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Com esse raciocínio, Paulo alcançou um primeiro objetivo, ou seja, a lei não é a base da aliança, porque veio mais tarde. Era necessária, justa, mas antes tinha a promessa, a aliança. Um argumento como esse desarma aqueles que afirmam que a lei mosaica é uma parte constitutiva da aliança. Com efeito, a Torá não está incluída na promessa feita a Abraão. Dito isso, não se deve pensar que São Paulo era contra a lei mosaica. Não. Ele observava. Várias vezes nas suas cartas, defende a sua origem divina e afirma que desempenha um papel muito específico na história da salvação. No entanto, a lei não dá vida. Não oferece o cumprimento da promessa, pois não está em condições de a poder cumprir. A lei é um caminho, algo que te leva avante para o encontro. Paulo usa uma palavra, não sei se está no texto, uma palavra muito importante. A lei é o pedagogo em direção a Cristo, em direção à fé em Cristo. Isto é, mestre que te leva pela mão ao encontro. Aqueles que procuram a vida precisam olhar para a promessa e para a sua realização em Cristo. Caríssimos, esta primeira exposição do apóstolo aos Gálatas apresenta a novidade radical da vida cristã. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que liberta da lei e, ao mesmo tempo, a leva a cumprimento, segundo o mandamento do amor. Isso é muito importante. A lei nos leva a Jesus. Mas alguém poderia de vocês perguntar, mas pai, Padre, isso significa se eu rezo credo, não devo observar os mandamentos? Não. Os mandamentos têm atualidade no sentido que são pedagogia, é um pedagogo a levar o encontro com Jesus. Mas se você deixa o encontro de lado e dar importância aos mandamentos, esse era o problema dos missionários fundamentalistas que se misturaram entre os Gálatas para desorientá-los. O Senhor nos ajude a caminhar na estrada dos mandamentos, mas olhando o amor a Cristo, o encontro com Cristo, sabendo que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos.
nós continuamos no Vaticano, agora com as notícias internacionais. A nossa correspondente Lísia Costa traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Mais uma linda reflexão do Papa Francisco neste percurso sobre o livro dos Gálatas. Ele que fala sempre com tanto amor sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo e que tem dedicado neste tempo as meditações a esta carta escrita por Paulo à comunidade dos Gálatas. Mas, Vinícius, no final da catequese, o Papa Francisco saudou os fiéis nas diversas línguas e, ao saudar os peregrinos de língua francesa, o Papa Francisco expressou sua dor pelo assassinato do sacerdote francês Padre Olivier. Afirmou que com grande dor soube do homicídio do Padre Olivier e dirigiu suas condolências à comunidade religiosa dos Montfortinos, também aos familiares e a todos os católicos da França. Padre Olivier, superior provincial dos Montfortinos, foi assassinado na segunda-feira em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. O Papa garantiu sua proximidade a todos que sofrem neste momento. Francisco também recordou a festa de Santa Clara de Assis, padroeira da televisão, e pediu para todos seguirem o seu modelo de amor e de obediência a Deus. Por fim, o Papa também recordou que hoje é a festa da Assunção de Maria. Pediu para vivermos bem esse dia. De fato, hoje aqui no Vaticano, o Ângelus, rezado há pouco pelo Papa Francisco, foi com a temática desta importante festa litúrgica na Igreja Católica. Além de festa, este é um dogma da fé católica proclamado no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII, através de uma Constituição Apostólica que proclamou como verdade de fé a assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Essa celebração já acontecia como uma grande tradição nas igrejas do Oriente e do Ocidente, mas foi confirmada pelo Pontífice depois de inúmeras consultas teológicas. Então hoje vivemos também a alegre recordação que Maria foi levada aos céus em corpo e alma e intercede por todos nós. Do Vaticano, Lísia Costa para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Lísia. Até semana que vem. E no próximo bloco você confere as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.